Fala pessoal, tudo bem, né? Dando continuidade aí ao nosso conteúdo de eletropneumática, né? Com conteúdo agora de, né, cadeia estacionária, certo? Então a gente viu, né, um pouco atrás, o método cascata, né? Então a gente segue um padrão. Então o método cascata é utilizado, né, quando a gente tem uma sequência indireta aí. Então todo circuito sequencial que possibilita que uma sequência direta, a gente pode, né, realizá-lo ali pelo método intuitivo, certo? Então a gente viu, né, o método de sequência mínima, né, a gente trabalhou ali com minimização de contatos, também chamado de método cascata, e agora a gente vai trabalhar, né, com cadeia estacionária. Lembrando que o método cascata é extremamente utilizado, né, extremamente importante em projetos sequenciais, né, que sejam, né, indiretos aí. E também, né, que são utilizados o que em projetos que possuem válvulas o que bidirecionais. Agora no método cascata, né, um método, né, bem utilizado também, né, extremamente importante. Então ele vai trabalhar também, né, com o sistema de segurança. Com que seria essa segurança? A segurança seria só sobreposição de sinal, que a, querendo ou não, a sobreposição de sinal é um negócio extremamente que a gente precisa prestar atenção nisso daí, porque acaba danificando, né, modificando, né, atrapalhando a lógica do nosso circuito aí. E lembrando também que cadeia estacionária, né, é utilizado que tanto, né, para válvulas unidirecionais como para válvulas bidirecionais, certo? Então a gente pode utilizar ambos aí. Beleza? Então é basicamente isso. Vamos ver essa cadeia estacionária aí. Cadeia estacionária também é chamada de maximização de contatos, certo? Então a gente vai utilizar o que? Se a minimização de contatos, a gente utilizava menos relé para executar, né, uma lógica de comandos, né, uma lógica de circuitos eletropneumáticos. E o cadeia estacionária é uma maximização de contatos, então a gente vai utilizar mais relés aí para poder fazer o acionamento, os passos da sequência. Tranquilo? Então, a primeira coisa a se observar, né, no método da cadeia estacionária, né, ou maximização de contatos, é o que? Da análise do problema, retire seu trajeto passo equivalente. Então é extremamente importante, né, como a gente viu ali no método cascata, que a gente precisa tirar quem? O diagrama trajeto e passo, certo? A segunda é o que? Definir quantos sensores acionam os passos. O que seriam esses sensores? Né? Esses sensores seriam o que? Né? Ou sensores magnéticos, né? Ou até mesmo o nosso fim de curso do cilindro. Então é o que? Né? Quais sensores, né, quais fins de cursos farão o que? O acionamento dos devidos passos, certo? O terceiro é desenhar o circuito de comando dos relés, associando um relé com cada passo. Então aqui já está dizendo para a gente vai usar o que? Um relé, né, uma contatora auxiliar para executar cada passo da nossa sequência, certo? Da nossa sequência de movimento dos atuadores pneumáticos. Tranquilo? A quarta é definir a lógica de acionamento dos cilindros, né, baseada somente nos estados dos relés. Certo? Então a gente vai fazer, né, uma parte de acionamento, né, o que vai identificar o que cada sensor vai acionar cada passo e cada passo é equivalente, né, vai ser representado, vai ser acionado aí um relé. E fora isso, a gente tem o que? Né, o acionamento, né, a lógica de comando dos meus relés para estar acionando nesses atuadores aí. Tranquilo? E por último, né, desenhar o circuito de comando dos cilindros e o circuito pneumático, certo? O circuito pneumático, né, quer dizer o que? Que também é chamado de circuito de potência. Tranquilo? Então é basicamente isso, né? Então também não tem dificuldade nenhuma, né? Ele vai seguir um padrão, né? Vou passar para vocês esse padrão e esse padrão permanece. Então, por que se utilizar, né, o método cascata e o cadeia estacionária? Então são extremamente importantes em projetos sequenciais pelo fato do que, né, de não acontecer, não deixar acontecer sobreposição de sinal no nosso circuito,
tranquilo? E a cadeia estacionária, né, ela ainda tem uma maior qualidade ainda, né, maior segurança em relação a essas sobreposições. Então ela é ainda mais eficiente sobre essas, né, sobreposições de sinais, certo? Então ela vai, né, facilitar a nossa vida, né? Então a gente vai construir um circuito sequencial, né, de maneira rapidamente, tranquilo? Então vamos lá. Então o padrão, né, para o método de cadeia estacionária, né, será este daqui, certo? Então aqui vai envolver, né, a nossa parte do que? Do comando dos relés e separado pela segunda parte dos comandos do cilindro. Então vocês estão observando, né, pelo método intuitivo ficava algo bagunçado. Agora, através do método cascata e o cadeia estacionária, né, o circuito está mais apresentável, mais organizado. Então vocês vão ver, em diagramas elétricos de máquinas que eles vão estar neste formatos, né, para facilitar a visualização tanto na parte de comando, né, tanto a parte de acionamento desses atuadores aí. Certo? Então meu circuito base é esse daqui, então é para N cilindros, então a quantidade de cilindros que a gente quiser implementar no nosso circuito. Certo? Então aqui a gente tem o que? Aciona o passo 1. Quem que aciona o meu passo 1? Então geralmente quem aciona o meu passo 1 é a minha botoeira, né, de partida, certo? Então é o que vai dar start no meu circuito. Então na hora que eu acionar ele, ele vai acionar K1, né? K1 vai fazer o que? Vai fechar o contato de selo, então agora tudo vai ser retentivo, né? Então, cada setor, cada passo, né, vai depender do que o anterior esteja tivesse já executado. Então, para me acionar K2, eu preciso que a minha sequência de K1, né, termine para me conseguir fazer a segunda. Certo? Então, aciono K1, né, vamos supor que aqui eu tenho, né, essa função lógica, a gente vai trabalhar sempre com normalmente aberto e um normalmente fechado, né, fazendo essa lógica dos nossos relés. Né, vamos imaginar que aqui seja K1. Então, na hora que eu aciono o K1, né, o primeiro passo, né, vamos supor que ele acione YA, vamos se dizer que esteja acionando esse cilindro. Então, quando ele chega no fim de curso, né, então ele chega no fim de curso, ele aciona o passo 2. Então ele vai acionar aqui o meu passo 2. A hora que ele acionar esse passo 2, lembrando que ele só vai executar esse passo, né, esse passo da minha sequência, somente quando, né, o meu passo anterior é, já foi executado. Certo? Então acionei, né, K2 vai acionar quem? Né, vai fechar seu contato de selo e vai fechar e vai fazer uma outra lógica de comando aqui do meu cilindro. Certo? Vamos supor que aqui vai energizar, né, meu cilindro B, um exemplo. Certo? Então acionou, ele vai acionar o B, né, o B vai chegar no fim de curso, né, vai acionar aqui quem? Meu passo 3. Então acionando meu passo 3, aqui eu uso o meu fim de curso, ele vai fechar, né, lembrando novamente que só vou conseguir executar o passo 3 se o 2 já for executado. Certo? Então isso vai sucessivamente, né? Então aciona K3, né? K3 vai acionar, vamos supor, o retorno de A, né? Então, quando o A retornar, vai chegar no seu início de curso, ele vai fechar seu contato, né? Ele vai energizar KN. Quem que é esse KN, né, pessoal? Então, no método cascata, a gente fazia o que? Né, a quantidade de setores menos um, né? Para a gente ver a quantidade de relé que a gente vai trabalhar. Já na cadeia estacionária, eu tenho o que? Os meus grupos, eu vou fazer o que? A quantidade de grupos mais um relé. Por que esse mais um relé? Esse mais um relé seria esse KN, pessoal. Né? KN seria o que? Né? Independente de quantos cilindros eu tenho, né? Então isso aqui seria o meu último movimento. Certo? Queria acionar o que? Se eu tenho 3 grupos, né? Aqui vamos supor que seria o que? K4, certo? K4. E lembrando que aqui é 4, KN-1 vai ser 3. Então sempre vai ser o quê? K1 vai dar condição para fechar K2, K2 vai dar condição para fechar K3 e K3 vai dar condição aí para fechar K4. Quando eu energizo o K4, né, ele vai fazer o que? Fim de ciclo, certo? Ele vai derrubar aqui minha contatora que estava energizada, fazendo que eu
desenergize, né, eu abra seu contato de selo e fazendo com que o meu circuito seja todo desenergizado. Então, quando ele é desenergizado, isso significa, né, fim de ciclo, certo? Então a gente pode utilizar para N quantidades aí de cilindros, né, que a gente queira atuar. Então também lembrando novamente, a gente pode utilizar o que? Tanto, né, válvulas bidirecionais como unidirecionais nesse sistema, né, nesse método de cadeia estacionária. Então aqui a gente tem um comando nos nossos relés, né, que vai dar o comando, e aqui o que é o comando do nosso cilindro. Então agora a gente tem essa divisão lógica aí. Então aqui vai ser o que? A função lógica do cilindro A, né? Se K1 é responsável pelo o avanço de A, então ele vai fazer a função lógica para acionar o cilindro A. Certo? Eu coloco assim como padrão um aberto e um fechado, né? Caso, né, dependendo do circuito, você vai precisar derrubar K1, né, para conseguir acionar a solenoide, né, Y2, vamos dizer, não sistemas bidirecionais aí. Certo? Então tem um exercício, né, o dispositivo de marcação de peças, né, aquele mesmo circuito que a gente tinha trabalhado, que eu disponibilizei ele para vocês fazerem pelo método cascata. Agora nós iremos fazer pelo método que cadeia estacionária. Certo? Então eu tenho A mais, B mais, B menos e A menos, né? Então o meu ativador do grupo é o A0. Então A0, na hora que eu apertar o botão, ele vai acionar A mais, então ele vai do 0 para o 1. Chegou no fim de curso, né, A1 ele vai acionar B. B chegando em B1, ele vai fazer o que? Ele vai retornar o B. O B chegando no seu início de curso, vai recuar o A. Então o circuito vai ficar basicamente isso, certo? Então eu tenho a sequência mais, B menos e A menos. Então aqui vai ser meu1, então vou separar, cada movimento vai ser equivalente, né, a um relé aí de um relé ou uma contatora auxiliar, certo? Então aqui eu vou ter que separar em grupos, certo? 3 grupos, e eu vou ter o que? O quarto grupo. Então eu vou usar o que? 4 contatoras, né? Cada contator vai fazer, é responsável por um movimento da minha sequência, e mais um, né, que seria a contatora para fazer a desenergização desse meu ciclo, né, desse circuito aí pelo método de cadeia estacionária. Certo? Então é basicamente isso, né? Eu tenho um botão com trava, eu tenho o meu ativador A0, certo? K1. K1, né, vai ser responsável para quem? Acionar, né? Então K1 aqui vai ser K1, K2, K3 e K4. Certinho? Então K1 é responsável para acionar A. Então K1, vou acionar K1, né? K1 vai fazer o quê? Vai fechar esse contato auxiliar, vai energizar YA, certo? Sim, pessoal, então a gente aciona K1, né? K1 vai fazer o quê? Vai fechar seu contato auxiliar, né? Vai fechar seu contato de selo, então vai, né, selar aí, né? Vai ter uma retenção, certo? Então, na hora que ele aciona K1, ele aciona quem? YA. Então, YA é responsável para quê, pessoal? YA é para avançar o cilindro A aí, certo? Assim que ele avança, né, olhando o trajeto em passo, ele vai chegar no seu fim de curso A1. Na hora que ele chega no A1, ele fecha seu contato, né? Então ele tem que, o passo 1 tem que estar, já tem que ter sido executado, né, para a gente poder executar o segundo passo. Então ele aciona K2, K2 vai fechar o seu contato aqui, acionando o cilindro B, certo? Também fazendo a retenção. Então acionou o YB, acionei, né, o cilindro B. O cilindro B vai chegar no seu fim de curso B1, ele vai fechar seu contato, vai energizar K3, né? Então aqui o contato de K2 já está fechado pelo fato que a gente energizou um passo anterior, fez a retenção, acionou K3. K3 vai ser responsável para retornar B. Então eu tenho aqui, né, uma lógica aqui do meu cilindro, né, de atuação. Então ele vai abrir, ele vai desenergizar, né, o meu cilindro B. Na hora que o meu cilindro B chegar no seu fim de curso, né, seu início de curso, ele vai acionar K4. Né, K4 vai abrir aqui minha válvula, né, minha solenoide YA, e vai retornar A. Retornando A, né, a partir do momento que
que eu aciono o K4, ele derruba o seu contato, né, normalmente fechado, fazendo que eu desenergizo, né, toda a minha cadeia estacionária. Então é basicamente isso, pessoal. Então até o próximo vídeo aí. Um grande abraço a todos.